Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Na teleaula passada, nós olhamos através desse telescópio e vimos a primeira parte do panorama da República Velha. Só para recordar. A República Velha teve uma fase militar, com os presidentes marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Em seguida, veio a fase oligárquica, com os presidentes civis Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Durante esses governos, aconteceram revoltas e reformas, mas havia um ponto em comum entre todos esses governos. O ponto em comum era a visão que a elite, isto é, o grupo de pessoas que participava do poder, tinha do povo. Uma visão importada da Europa, como as mercadorias enlatadas. Uma voz que se levantou contra essa visão elitista foi a do escritor Lima Barreto. Na teleaula de hoje, nós vamos ver que Lima Barreto não estava sozinho. Outros intelectuais brasileiros também defendiam a nossa nacionalidade. Vamos ver também como a República Velha terminou. Antes de entrarmos de novo no Palácio do Catete, centro do poder da República Velha, vamos dar uma olhada na opinião que a elite e os intelectuais ligados a essa elite faziam do nosso povo. Para a elite brasileira, o padrão ideal de civilização vinha da Europa. E na Europa havia interesse em defender a teoria da inferioridade dos povos não brancos. O nome desta teoria era darwinismo social e tentava reforçar cientificamente o preconceito racial. Essa teoria racista servia aos interesses dos países industrializados da Europa. As populações não brancas eram inferiores. Aí vinha um problema para os intelectuais que adotavam essas ideias aqui no Brasil. Qual seria esse problema? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Eu sei qual é esse problema. Claro, nós brasileiros somos um povo mestiço. A maioria da nossa população não é branca. Como então as elites poderiam civilizar a população se a população não era branca e, portanto, não era considerada? Será que não apareceu ninguém para criticar esse racismo? Apareceu gente que criticou esse racismo, sim. E dois deles nós vamos ver agora. Um dos mais importantes críticos do racismo foi Alberto Torres, político e jurista fluminense. Ele escreveu: as diversas variedades humanas, habitantes do nosso solo, são capazes de atingir o mais alto grau de aperfeiçoamento moral e intelectual atingido por qualquer outra raça. Monteiro Lobato também defendeu sua gente. Ele ficou famoso por ter escrito os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo e por ter inventado o caipira Jeca Tatu. Jeca Tatu era um preguiçoso que obedecia à lei do menor esforço. Mas o próprio Monteiro Lobato ficou de bem com Jeca Tatu em outro livro que escreveu, Urupês. Nesse livro, ele disse: eu ignorava que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças tremendas. São elas que te fazem papudo, feio, molenga, inerte. Tens culpa disso? Claro que não. És tudo isso sem tirar uma vírgula. Mas ainda és a melhor coisa desta terra. Monteiro Lobato entendeu que o problema do homem do campo era social e não racial. A partir daí, passou a defender o saneamento como bandeira da salvação nacional. Saneamento quer dizer ensinar e praticar higiene, tornar a vida sadia. E agora, vamos voltar aos nossos presidentes e seus governos. O paulista Rodrigues Alves saiu, entrou o mineiro Afonso Pena, em 1906. Começa então a época da política Café com Leite. Você se lembra daquele samba de Noel Rosa? Pois é, na política do Café com Leite, Minas e São Paulo se juntavam para apoiar um único candidato à presidência da República.
Afonso Pena protegeu a indústria nacional subindo os impostos sobre importações. Os imigrantes estrangeiros, no entanto, continuaram a ser bem recebidos. Vieram os primeiros japoneses e milhares de sírio-libaneses. Durante o governo de Afonso Pena, 2 brasileiros brilharam na Europa: Santos Dumont e Rui Barbosa. Paris, França, 1906. Santos Dumont consegue voar em torno da Torre Eiffel com um aparelho mais pesado do que o ar. É o 14 bis, o primeiro avião. Haia, Holanda, 1907. O baiano Rui Barbosa representa o Brasil na Conferência da Paz. Essa conferência estabeleceu a Corte de Arbitramento, que funciona assim. Quando 2 países se desentendem, chamam delegados de um terceiro país para arbitrar, ou seja, resolver a questão. Desse modo, é possível evitar uma guerra. O presidente Afonso Pena não chegou ao final de seu mandato. Morreu em 1909. O vice de Afonso Pena era Nilo Peçanha. Nos seus 17 meses de mandato, Nilo Peçanha tentou fazer um governo sobre o lema Paz e Amor. Criou o Serviço Nacional de Proteção ao Índio, dirigido por Cândido Rondon. Mas as coisas não correram como ele esperava. Nilo Peçanha foi atacado pelos 2 candidatos à presidência, o marechal Hermes da Fonseca e o já famoso Rui Barbosa. Os 2 candidatos começaram uma campanha agressiva e, como toda campanha eleitoral, o importante era atacar quem estava no poder. Pela primeira vez, o Brasil viveu o clima de campanha eleitoral, como nós conhecemos hoje. Os eleitores se dividiam entre os hermistas, que apoiavam o Marechal Hermes, e os civilistas, que apoiavam Rui Barbosa, que não era militar. Apesar da intensa participação popular, as eleições foram fraudadas, como todas as outras. Ganhou o Marechal Hermes da Fonseca, em 1910. Uma semana depois, começaram a estourar revoltas. Em 1910, estourou a Revolta da Chibata e houve o levante do Batalhão Naval no Rio de Janeiro. Os marinheiros lutavam contra os castigos corporais representados pelo chicote ou chibata. Foram reprimidos, fuzilados e deportados. As revoltas continuaram em Recife, Pernambuco e Salvador, na Bahia. Desta vez, porque o presidente Hermes e seu braço direito, o senador Pinheiro Machado, tentaram derrubar oligarquias regionais que não apoiavam o poder central. Começou a Revolta do Contestado, numa região disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná. E em Juazeiro, no Ceará, os sertanejos também se rebelaram. Esse governo tão agitado fez com que o Marechal Hermes fosse criticado e achincalhado pela imprensa e pela opinião pública. Mas o governo hermista também teve os seus momentos mais leves, como vamos ver. Hermes da Fonseca ficou viúvo e se casou com Nair de Tefé, famosa por ser a primeira mulher caricaturista da imprensa brasileira. O Marechal também recebeu no palácio a maestrina Chiquinha Gonzaga, que apresentou uma nova dança, o corta-jaca. A dança foi considerada indecente e escandalizou a sociedade. Muito bem, depois de Hermes da Fonseca, outro mineiro chegou à presidência, Venceslau Braz. Seu governo não foi fácil. Teve guerra, greve e peste. Uma das guerras aconteceu aqui mesmo no Brasil, a do Contestado, que só terminou em 1916. A outra guerra durou exatamente o tempo do governo de Venceslau, a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, São Paulo faz a primeira greve geral do país. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918 e envolveu os Estados Unidos e grande parte da Europa. A princípio, trouxe dificuldades econômicas para o Brasil. Mais adiante, possibilitou um aumento na atividade industrial. Era preciso produzir aqui o que não se podia mais comprar no exterior. Apesar de ter declarado guerra ao Império Alemão, a participação do Brasil foi modesta. Limitou-se a dar apoio com alimentos e matérias-primas e poucos brasileiros lutaram realmente.
A peste que assolou o mundo no final da guerra foi a gripe espanhola. Só na cidade do Rio de Janeiro morreram cerca de 6.000 pessoas. Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente de 1902 a 1906, foi eleito pela segunda vez. Mas, como aconteceu com o presidente Tancredo Neves em 1985, não chegou a assumir. Já com 70 anos de idade e enfraquecido pela gripe espanhola, Rodrigues Alves morreu antes de tomar posse. O seu vice, o mineiro Delfim Moreira, assumiu por 8 meses até se realizarem novas eleições. Você se lembra da política café com leite, que elegia um presidente paulista e outro mineiro alternadamente? Pois ela não funcionou na sucessão de Delfim Moreira. As oligarquias resolveram apoiar um candidato de outro estado. O nosso velho amigo Rui Barbosa mais uma vez se candidatou à presidência e mais uma vez não se elegeu. É a mesma velha história. Nas capitais, onde as pessoas tinham mais liberdade, dava Rui. No interior, os coronéis elegiam quem eles queriam. Isso mesmo, e o eleito desta vez foi o paraibano Epitácio Pessoa. Começava a crise da dominação oligárquica. Os tempos estavam mudando. O Brasil aos poucos vai tomando pé no novo século. Rio de Janeiro, 1920. É criada a primeira universidade brasileira. Aparecem as primeiras feministas lutando pelo direito de voto das mulheres. Durante o governo de Epitácio Pessoa, os militares tentaram se rebelar. A revolta foi sufocada e prenderam Hermes da Fonseca. Por isso, houve um levante dos tenentes no Forte de Copacabana. 18 tenentes do Forte de Copacabana saíram à rua para enfrentar as tropas governistas. Na luta, só 2 sobreviveram. O movimento ficou conhecido como dos 18 do Forte e atraiu a simpatia da população, aumentando a oposição ao governo oligárquico. E em 1922, continuando a política café com leite, foi eleito o mineiro Arthur Bernardes. Mas a oligarquia já não era mais a mesma. Bernardes só conseguiu governar até 1926, censurando a imprensa, colocando a polícia como força repressora e intervindo nos estados. A maior parte do governo, Bernardes manteve o país sob estado de sítio. Estado de sítio é a suspensão por um tempo de direitos e garantias do cidadão. Revolta no Rio Grande do Sul, militares rebeldes em São Paulo, repressão. Para evitar que a população fosse prejudicada por tanta violência, os revoltosos deixaram as cidades e formaram a Coluna Prestes, que percorreu o país durante 3 anos. E o último presidente da República Velha não era paulista nem mineiro. Washington Luiz era de Macaé, estado do Rio de Janeiro, mas havia feito carreira política em São Paulo, estado do qual foi presidente. Representava, assim, a continuidade da política café com leite. Subiu ao poder em 1926. O lema de Washington Luiz foi governar é abrir estradas. Construiu a estrada que liga Rio a São Paulo. No final de seu governo, houve uma crise econômica internacional. O preço do café despencou. A oligarquia cafeeira faliu. E com ela foi a República Velha. Em 24 de outubro, a Revolução de 1930 depôs o presidente. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós voltamos a falar da posição da elite que achava que o problema da população brasileira era racial. E vimos também que havia intelectuais que defendiam a população. Para eles, o problema era que a elite no governo não atendia às necessidades do povo. O problema era social. Depois, acompanhamos os presidentes da fase oligárquica, onde quem dava as cartas era a oligarquia do café. Vimos também que, com o tempo, alguns setores da sociedade foram se rebelando contra o poder das oligarquias, terminando por depor o presidente com uma revolução. E que tudo isso aconteceu porque o mundo mudava. A República Velha, como o próprio nome diz, não se adaptou à evolução cultural e social do país e do mundo. Muito bem, hoje nós tivemos uma visão panorâmica dos acontecimentos que tanto abalaram os moradores deste palácio. Na próxima teleaula nós vamos estudar o outro lado,
os movimentos sociais que estremeceram e acabaram derrubando a velha república. Até lá!